Ministério Público de São Paulo detalha a denúncia apresentada contra o ex-presidente Lula no caso do apartamento em Guarujá. Os promotores pediram a prisão preventiva de Lula, que é acusado de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A denúncia apresentada ontem à 4ª Vara Criminal tem 16 nomes. 8 são representantes da construtora OAS, 5 da Bancop, entre eles João Vacari Neto, ex-presidente da Cooperativa dos Bancários e ex-tesoureiro do PT, preso no Paraná na Operação Lava Jato. E ainda o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e o filho Fábio Luiz Lula da Silva. Os 3 são acusados de esconder a propriedade de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. O prédio era da Bancop e depois foi transferido para a OAS. A defesa de Lula diz que a família teve uma cota do edifício Solares, mas que eles desistiram do negócio. Os promotores se basearam em testemunhos para afirmar que o apartamento pertence à família do ex-presidente. A investigação basicamente se consubstanciou em provas testemunhais e documentais. Vale dizer que aproximadamente 2 dezenas de pessoas nos relataram que efetivamente aquele triplex do Guarujá era destinado ao ex-presidente Lula e sua família. Vale dizer que entre essas pessoas figuravam funcionários do prédio, o zelador do prédio, a porteira do prédio, moradores do prédio, funcionários da OAS, ex-funcionários da OAS. Vale dizer ainda que todas as testemunhas, de maneira absolutamente uniforme, imparcial, coerente, harmônica, firme, nos relataram que efetivamente aquele imóvel era destinado à família presidencial. Eu vou além. Nós também escutamos corretores da época da venda desse imóvel e todos disseram que o mascote da venda daquelas unidades era o ex-presidente da República. Na denúncia do Ministério Público, Lula é acusado de lavagem de dinheiro por suposta ocultação do imóvel e falsidade ideológica. Os 2 crimes somados têm pena máxima de 13 anos. A ex-primeira-dama e o filho Lulinha são acusados de lavagem de dinheiro. Todos os denunciados só se transformam em réus após a justiça aceitar a ação. Não há prazo para isso acontecer. Os promotores pediram a prisão preventiva de Lula. Eles sustentam que é para garantir a aplicação da lei penal, pois sabidamente possui poder de ex-presidente da República, o que torna sua possibilidade de fuga extremamente simples. Os promotores disseram que o depoimento do ex-presidente Lula, que foi suspenso após decisão no Conselho Nacional do Ministério Público, era um direito da defesa. No dia marcado, militantes contra e a favor do ex-presidente entraram em conflito em frente ao fórum. Esta é a 2ª vez que o Ministério Público apresenta denúncias sobre o caso Bancop. A primeira já é uma ação que deve ser julgada em 1 mês. Desde 2006, a cooperativa está em processo de encerramento. Milhares de famílias ficaram sem os imóveis que compraram. A nova denúncia apura as transferências dos imóveis inacabados para a OAS. O Solares, em Guarujá, é um deles. A bem da verdade, a questão do Guarujá é um mero detalhe diante do sofrimento de todos esses cooperados, de todas essas pessoas que foram absolutamente aviltadas em seus bolsos e não conseguiram receber a sua tão sonhada casa própria. E a Bancop era uma cooperativa de fachada, uma verdadeira organização criminosa que se valeu de inúmeras empresas fantasmas que desviaram dinheiro, né, na boca do caixa, né, recursos que foram desviados para campanhas político-partidárias. A denúncia do MP Paulista não tem relação com a Operação Lava Jato, que levou o ex-presidente à força para prestar depoimento na semana passada. Os promotores negaram ainda qualquer motivação política. O promotor Cássio Concerino explicou que a investigação já está em São Paulo porque os fatos ocorreram no estado. A repórter Fernanda Azevedo está no hotel no centro de São Paulo, onde a cúpula do PT passou o dia reunida. Boa noite, Fernanda. Que informações você tem neste momento?
Estela, o ex-presidente Lula chegou a esse hotel no início da tarde para participar de um debate sobre política econômica com lideranças sindicais e políticas promovido pelo Instituto Lula. Nós não temos a informação de que se ele permanece aqui no hotel. A reunião continua e há pouco o presidente do PT, Rui Falcão, desceu e conversou com os jornalistas. Ele falou sobre o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público ao ex-presidente Lula e disse que considerou o pedido de prisão uma ação midiática dos promotores. E diz que acredita que a juíza da 4ª Vara Criminal não vai atender esse pedido, considerado por Rui Falcão tresloucado. Diz que o ex-presidente está muito tranquilo e que os advogados dele já estão analisando o pedido. Quem também falou com os jornalistas há pouco foi o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Ele comentou rapidamente sobre o pedido de prisão preventiva, disse também considerar sem fundamento e disse que esse cenário de polarização política atrapalha a recuperação da economia brasileira. A nota do Instituto Lula vai na mesma linha do que falou o presidente do PT, Rui Falcão. A nota diz que o ex-presidente Lula já desmentiu essa acusação mais de uma vez frente às autoridades e em discursos. Diz que o ex-presidente Lula não é proprietário e nem do triplex em Guarujá e nem do sítio em Atibaia, que não cometeu nenhuma ilegalidade. A nota completa que ele apresentou à defesa em documentos que provam isso às autoridades competentes. Voltamos ao estúdio. E agora, direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa decisão do Ministério Público em relação ao ex-presidente Lula. Na sua passagem por Brasília, na terça e na quarta-feira, Lula disse em pelo menos 2 conversas privadas a seguinte frase: "Eu sei que posso ser preso a qualquer momento. Estão tentando me prender há 2 anos." Lula se referia à Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. Agora descobre-se que foi o Ministério Público de São Paulo que pediu a prisão de Lula no caso do apartamento triplex do Guarujá. Esse pedido de prisão tem cara de pedido exagerado. A Justiça vai dizer se há ou não elementos para determinar a prisão de Lula. Mas do ponto de vista político, essa novidade potencializa o drama vivenciado por Lula, hoje convertido numa espécie de ex-Lula, investigado em várias frentes. Lula responde ao cenário extraordinário que o envolve de maneira ordinária. Há um déficit de explicações em torno do personagem. Lula acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações. Nesse caso do triplex, ele se recusou inclusive a depor. Perde a oportunidade de desmontar investigações abertas contra ele, se tiver, evidentemente, elementos para isso. Esse derretimento da imagem de Lula afeta diretamente o governo de Dilma Rousseff. Dilma, enfraquecida, tem em Lula a sua principal estaca de sustentação política. Essa estaca está cada vez mais bamba. O PT pressiona Dilma para nomear Lula ministro de Estado. Se Dilma ceder a esta pressão, retirando Lula do alcance de procuradores, promotores e juízes de primeira instância, se ela ceder a esta pressão, ela vai se tornar um caso de estudo. Será a primeira ex-presidente da República a perder o cargo ainda no exercício da presidência. Boa noite. A oposição pediu cautela no pedido de prisão contra o ex-presidente Lula. Para o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, a medida não é usual e não tem embasamento jurídico sólido. Segundo ele, isso foge à normalidade. Já o presidente nacional do DEM, senador Agripino Maia, disse que o momento é de extrema tensão e é preciso ter moderação, equilíbrio e confiança nas instituições. E ainda nesta edição você terá mais informações.